Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fora da Curva e hoje nós vamos falar polêmica. Quais são os exercícios proibidos para quem tem escoliose dentro do ambiente de Pilates? Sejam muito bem-vindos e vamos começar hoje, Rafael, falar sobre polêmica. E falar de Pilates é muito complicado, né? Porque o Pilates foi geracional. Não, né? o Pilates é maravilhoso. E eu brinco que assim, a fisioterapia passou por gerações. Claro, a gente teve a geração do RPG, teve a geração do Pilates. Hoje é mais do exercício, movimento. Mas o Pilates é muito forte, Enfim, né? O Pilates é muito forte e nós adoramos o Pilates, tá? O que a gente quer fazer aqui pra você não é falar pra você parar de fazer. Você que é profissional do Pilates, não fique bravo conosco, tá? Não fique bravo. Você tem que fazer o contrário, usar a informação baseada em evidência científica para melhorar, ajudar ainda mais o seu paciente e, claro, pode ser dentro do ambiente do Pilates, sim. E gostando tanto do Pilates, a gente tem um curso de formação sobre Pilates. A gente tem estúdio aqui, ó, nós estamos dentro do nosso estúdio de Pilates aqui gravando, tá? Então, assim, não é esse o problema é saber qual exercício é o mais importante que vai ajudar e qual vai piorar. E aí a gente escolhe o que é melhor, né? Na clínica a gente vê muito isso. Muitas vezes um instrutor de Pilates ali, o fisioterapeuta reparou que o paciente tinha uma gibosidade, alguma coisa, pô, vou indicar você. Não, eles me indicam muito. Verdade mesmo. Eu acho que 90% dos meus pacientes já passaram pelo Pilates. Então a gente pode sim achar a melhor maneira. Então, só que se o profissional ele é mais habilitado, ele sabe escolher melhor o exercício. Eu vou passar o primeiro aqui só para vocês entenderem que é o seguinte, nós vamos falar do Pilates hoje, pessoal, mas para quem tem escoliose. Pilates tem comprovação científica para dor nas costas, para um monte de coisa, tá? O que a gente quer fazer aqui é orientar vocês com relação a uma doença, uma deformidade, né, uma condição chamada escoliose, que é isso aqui, ó, ela piora nos rápidos estirões de crescimento. Nós temos, de acordo com o tipo da curva, uma curva tripla, tá? Imagina, eu tenho 3 curvas, pode piorar 9 graus no ano. As torácicas são mais graves, as duplas são mais graves e as em C, lombares, são um pouco mais leves, tá? Isso também tem a ver com a piora, quantos graus eu tenho e quanto mais novo eu sou. O que eu quero dizer com isso? Ali é um gráfico de 10 a 12 anos, se eu tenho mais de 30 graus, eu tenho 90% de chance de piorar. Então é uma doença que ela piora nos rápidos estirões de crescimento. E aí a pergunta que eu sempre falo para o pai é o seguinte, é uma doença que piora sozinho. Você quer me pagar para que eu faça o exercício para o seu filho, para a sua filha, que melhora ou que piora? Eles olham até com o olho arregalado assim, né? E falam, mas lógico que piora, é lógico que melhora. Que piora que eu não quero. Então, é isso aqui que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Beleza? Esse gráfico é bem legal, né? Eu ia falar dele agora, eu ia interromper para falar dele. Eu acho que assim, ele tem 2 informações apenas, ele é bem simples, mas ele traz assim um alerta muito interessante, ó, entre 30 e 60 graus, entre 10 e 12 anos, eu tenho 90% de chance. É claro, não é todo mundo, mas assim, ele é muito informativo. Ele é do Scoliosis Research Society, é uma sociedade de pesquisa em escoliose praticamente médica, e ela mostra pra gente qual é a chance do seu filho piorar. Dá uma olhada no gráfico, vê a idade do seu filho, o grau, para você ver os riscos que ele está tendo, tá? E o tipo da curva. Então eu tenho 2 informações aqui bem importantes. Mas ó, é uma doença que piora. Pode piorar aqui, ó, 6,4 graus em um ano. Então se eu tenho 30, daqui um ano eu tenho 36, 36, 37, no outro ano é 40 e pouco, já quase é cirúrgico. No próximo ano já passou o universo cirúrgico. É isso aí. Mas vamos voltar pro Pilates agora. Bora lá, vamos falar um pouquinho. Por que eu falei que é uma doença que piora? Se ela é uma doença que piora, nós vamos ter exercícios que vão favorecer a curva e ajudar a curva, tá? O exemplo que a gente deu aqui é alguém que tem uma curva torácica direita, tá? A gente sempre vai falar da convexidade, ao lado de fora da curva, tá? Uma torácica direita, ó, tá assim, tá? Se eu tenho uma torácica direita, o que quer dizer? Ela já tá com essa coluna fechada para a esquerda, tá? Se eu já tô fechando para a esquerda aqui, gente, toda vez que eu faço esse movimento que fecha mais, que é aquele exemplo ali, ó, imagina a curva, ó, toda vez que vai para o lado do Rafael, a curva aumenta. A curva está aqui, então quando eu faço o exercício, eu tendo a fechar ela cada vez mais. Você aumenta o grau. E aí, se aumenta o grau, é uma doença que piora sozinho, por questões genéticas, hormonais, a gente nem sabe de onde ela vem.
Mas sei lá, eu já sei que ela vai piorar, eu vou ajudar A piorar mais, eu vou favorecer essa piora. eu tenho um jargão, tá, gente, na internet e tal, que é assim, fazer gol contra. Eu tô numa final da Copa do Mundo, é o meu time, né? O meu bem mais precioso, que é meu filho e minha filha. Eu não vou fazer um exercício que vai desfavorecer, que vai aumentar esse grau. Eu só vou fazer exercício para o lado que abre a curva. Se você olhar lá, ó, ela tá assim, que ela faz para esse lado, ó, isso é muito legal, tá? Então, ó, tá aqui, ó, dentro do nosso ambiente do Pilates, essa foto foi tirada nesse local aqui, ó, com um Cadillac. Então, assim, pode fazer o exercício do Pilates? Pode, mas só pode fazer para esse lado daqui. Certo? Faz sentido, né, Rafael? Faz muito sentido. Eu fiz melhor. Olha o que eu fiz nesse slide aqui, ó. Posso passar? Pode passar. Eu medi isso, tá? Porque eu já recebi algumas críticas falando assim, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Não tem nenhum estudo que mostra que fazer para os dois lados é ruim ou bom. Tem, na verdade tem. O meu estudo da revisão sistemática, se você pegar uns episódios anteriores aí, vai estar lá o estudo que eu publiquei em 2025, no mês de agosto do meu doutorado, mostrou que fazer exercícios gerais é pior do que fazer exercícios específicos. Então toda a ciência está direcionando para exercício específico, que é isso, para a condição da curva, você faz só para o lado certo, é exatamente isso. Mas olha o que eu fiz ali. Esse é um raio-x dinâmico, vamos falar assim, é um raio-x em movimento. Então a pessoa está parada, nesse aqui, ó, ela tem 34 graus. Quando ela vai para o lado, aqui ó, que piora, ela foi para 42 graus. Então eu medi ali, ó, tá? 42 graus. Quando ela vai para o lado bom, que é abrir a curva, esse lado aqui, vai para menos 16. Então vamos lá. Pro lado de lá, ela piorou 8 graus. Então você vai ficar várias vezes repetindo, olha, tô piorando 8, tô piorando 8, tô piorando 8, até que isso se torne uma verdade. Claro. Ainda mais que já piora sozinho. Isso mesmo. Meu adversário já tá ganhando. Eu tô fazendo gol contra. Aqui, a gente diminuiu pro lado bom, então a gente diminuiu os 34 graus, 100%. 34 mais 16. E mais 16, então assim, olha o quanto essa curva era flexível e olha o quanto esse paciente 50, tem. né? 50, lá. Vai pra 50, então ela foi 150% de correção. Sim, ela de 34, ela ganhou 34 mais 16, 50 graus. Ela ganha 150 graus de correção. É muito bom, 150%. 5%. Perfeito. Assim, maravilhoso. Você que é pai e mãe. Você está me pagando para fazer um tratamento. Você quer que eu faça um que tem a chance de melhorar ou que tem a chance de piorar? A conta é rápida. Faz aí. Isso a gente não está nem falando de exercícios complexos. Não. É o básico. Arroz com feijão. Uma curva em C. Se eu fecho, piora. Daí uma vez, né, que me criticaram. Eu gosto de contar história, você sabe, né? Eles falaram assim, olha, mas não tem nenhum estudo que fala isso. Daí eu falei assim, também não existe nenhum estudo no mundo que mostrou que cigarro faz mal. Porque como que você saberia que cigarro faz mal? Eu preciso ter um grupo de pessoas que fuma, um grupo de pessoas que não fuma, acompanhar esses dois grupos e ver quem morreu mais, ou quem tem mais câncer de pulmão. Olha como é antiético você não existe um estudo no mundo, ou um comitê de ética no mundo científico que vai deixar eu fazer um grupo de pessoas que fumam, um grupo de pessoas que vai fazer o exercício pro lado que piora. Não existe. Biomecanicamente é plausível. Não é plausível. Você não... Tanto que os exercícios que eu falei dos estudos que mostrou, são exercícios gerais, mas não são exercícios falando que vai fazer pro lado que piora a curva. Não existe isso. Sim. Comitê de ética nenhum no mundo ia deixar. Faz sentido isso, né? Sim. Faz bem sentido. Tá? Como a escoliose ela é tridimensional, vamos pensar o seguinte, vamos pensar além, vamos passar mais um, tá? Se você olhar o seu filho, né, quem tem escoliose, vai olhar um lado das costas mais alto, acima de 10 graus, a escoliose ela faz uma torção, tá? Uma torção. A torção é esse teste clássico que é o teste de Adams, o teste do minuto, que a gente já falou aqui em outros podcasts, que é o teste de diagnóstico, que é o teste que a gente observa isso aí. Então, o que quer dizer esse lado mais alto ali, aquela gibosidade? Quer dizer que aquela coluna ela está torcida para a direita, tá? Então, além dela ter a curva para a direita, igual aquele exemplo, ela também está rodada. É como se eu tivesse aqui, ó, esse meu lado aqui à direita, apesar de eu estar usando, todo mundo usa relógio do lado esquerdo, eu uso do direito, né? Eu estaria torcido para a direita, tá? Aqui é a direita nossa, tá, gente? Então, se eu já estou torcido para a direita, e esse gibosidade, esse
calombão nas costas já é alguma coisa que incomoda as pessoas, os pacientes, se eu fizer muito exercício para a direita, isso fica mais evidente, fica maior. Se já é essa rotação da vértebra, pensa que isso é uma rotação, a vértebra rodou. Você vai fazer esse exercício rodando cada vez mais, isso não faz sentido. Eu deveria fazer o exercício somente rodando para a esquerda, é isso que a gente está mostrando aqui dentro do ambiente do Pilates. Aqui é um aparelho chamado Barrel, mas poderia ser em qualquer, essa regra vale para todos os aparelhos. Por isso que aqui nós estamos ensinando a você pensar clinicamente, tá? É mais importante do que eu falar, pode fazer Pilates ou não pode? Sempre a resposta é, qual Pilates? Se for o Pilates que só faz para o lado bom, para a esquerda, lógico que pode. Quem vai ganhar é o exercício, independente se eu estou no Pilates ou estou fora do Pilates. Então, se eu tenho um raciocínio bom, maravilhoso, perfeito. Então, pode para o lado certo, tá? Se não, essa gibosidade, só para vocês entenderem, já existem estudos que mostram que quanto mais rotação esse paciente tem, mais chance daquele grau aumentar. Então, a gente não pode favorecer isso. E acompanhar essa rotação, os estudos mais recentes mostram que, aparentemente, esse acompanhamento clínico, ele é o mais importante. A gente usa um aparelhinho chamado escoliômetro, que é quase um nível ali que a gente mede esse ângulo de rotação de tronco. Quando eu meço isso e tenho esse valor, a gente faz isso continuamente, todos os meses aqui no Instituto de Escoliose Brasil, de todos os pacientes. Quando a gente tem esse acompanhamento, eu consigo prever mais ou menos ali a escoliose, a progressão da escoliose. Se ela está indo para um caminho bom, que é manter ou melhorar, ou se ela está indo para o caminho mal. E aí eu tenho que mudar a estratégia, né? Isso aí. Tá bom? Vamos para mais um? Lembra das 3 dimensões? Escoliose é algo tridimensional, uma condição tridimensional, uma alteração tridimensional da coluna. Então ela faz um C, um S, ela faz as torções, a rotação, e a tendência da escoliose é ser mais retificado. Tá? Se você quer se aprofundar mais nisso, tem um episódio que a gente já gravou que é sobre escoliose, cifose e lordose. A gente deixa isso bem claro para vocês. Mas isso aqui é o exemplo de uma retificação, uma inversão. Ao invés de ter a corcundinha, o paciente é reto demais. Tá? E isso o que acontece? Isso já mostra, os estudos mostram que isso é um fator negativo. Também, quanto mais retificado, mais chance tem de aumentar o seu S. Isso aí. Tá? Não, eu ia falar exatamente isso. Quanto mais reto é esse paciente, esse daqui no caso tem até uma lordose, então ele é invertido. Quanto mais reto é o seu paciente, quanto mais retificado, mais a chance de uma piora da curvatura torácica. E aí, se você pegar aqui, ó, no Pilates, tem muitos exercícios de extensão que são bonitos, que são plásticos. E você que não tem escoliose, pode fazer. Tá? Eu acho bonito, posta lá no Instagram, legal, gosto. Para quem tem escoliose e para quem tem escoliose mais essa retificação, esse exercício seria proibido, tá? Nós faremos o contrário. Se eu sou reto demais assim, o nosso trabalho é fazer exercício de flexão, corcundinha, ganhar corcunda. Mas e se eu tiver aquela hipercifose, se eu for mais corcundinho? Mas daí é o contrário. Daí eu posso fazer. Aí eu devo fazer. Deve fazer. Então aqui não é um exercício proibido para todo mundo. Não é o exercício proibido para a característica da curva, para a característica da rotação, para a característica da cifose ou retificação. Então, o fisioterapeuta que é especializado em escoliose, ele tem esse raciocínio clínico e ele vai propor o melhor tratamento para o seu paciente. É esse o raciocínio. O Pilates ele pode ser maravilhoso, né? Os equipamentos nos dão muitos insights, muita criatividade, pode deixar a sua sessão de fisioterapia ainda mais agradável, mas eu preciso fazer isso da maneira mais certa, mais correta, porque é uma doença, volto a repetir, que piora nos rápidos estirões de crescimento. E o legal do Pilates é que ele é muito dinâmico, né? Sim, assim, não fica aquele negócio monótono aqui dentro. Não, os pacientes adoram. Então, assim, maravilhoso. Pode usar? Pode. A pergunta é, qual Pilates? Isso aí. Tá, eu vou ter um resumão aqui, ó. Ó, resumão. Então, é uma escoliose em C, que mostra ali a torção. Então, quando você olha o paciente de cima, ele tem essa torção. E na maioria dos casos, eles são mais retificados. Então, essas são as 3 dimensões. Olhando de costas ou de frente, olhando de lado e olhando de cima. Né? De costas, de cima e de lado. Então, neste paciente, ó, se você é instrutor de Pilates, comenta aqui, fala que você gostou da aula pra gente. Você vai fazer o exercício só para esse lado,
só para esse lado, e vai evitar esse, vai ser só cifose. Então a gente vai fazer combinações de exercícios que vão ser muito mais corretivos. E aí você vai ter o quê? Mais resultado. É isso que a gente quer que você melhore o seu paciente. E você que é pai e mãe, que você entenda que existem exercícios certos e errados. Existe. Porque a ciência nos mostra isso. Tá? Isso aí. Acho que esse resumo aqui é bem legal, Esse né? daí ficou bem legal. Tira uma foto aí, ó, dá um print nessa tela, guarda essa informação para você. Tá? O que a gente quer aqui é levar informação de qualidade para quem é pai, para quem é mãe e para quem é profissional da área da saúde. Tá? Nós, do Instituto Escoliose Brasil, nós temos a missão de levar informações baseadas sempre em evidências científicas para vocês. Então, assim, isso é muito válido, isso é muito importante. Eu acho que isso aqui você tem que levar para o seu estúdio, pensar sempre em avaliar cada paciente individualmente, entender o lado da escoliose, a retificação, para que lado é essa torção. Mas tem um ponto. Pode falar. E se a escoliose for em S? Se for em S, a gente vai ter que pensar nas duas curvas. É esse raciocínio dobrado. E aí é um pouquinho mais complexo. Bem complexo, hein? Mas vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos que eu queria falar antes do estúdio de Pilates, tá? Você pode trabalhar com escoliose se você está dentro do estúdio de Pilates? Pode e deve. No entanto, você precisa avaliar o seu paciente. Se você não avaliar o seu paciente, você não vai conseguir pensar em todas essas três dimensões. Segundo ponto, muito possivelmente, se você tiver uma aula em grupo, você não vai conseguir corrigir tudo isso, tá? Então, esse tipo de paciente, que é algo que precisa de uma atenção redobrada, porque nós já falamos desde o começo, nós temos que pensar que o tratamento precisa ser individualizado para ele, tá? Porque é uma combinação de estratégias, né? E você vai precisar, então, avaliar, precisa ter a radiografia, saber o grau para saber se é C, se é em S, se é mais torácica, se é mais lombar, se tem muita torção, pouca torção, se é retificado, se não é, se o paciente é rígido, se ele é hipermóvel. Quantas variáveis a gente tem dentro uma de uma única pessoa? Porção de variáveis. Então, para que a gente pense em tudo isso, a gente precisa de muito cuidado, precisa ser alguém muito especializado. Tá bom? Então eu acho que essas são as informações. Sem radiografia é você estar em alto mar, dentro de um barco, sem GPS e sem bússola, está perdido. Se você não vai saber se é C, se é S, qual é o grau, se é mais torácico, se é mais lombar, você não vai fazer um bom trabalho. Precisa de radiografia. Você precisa avaliar o seu paciente, né? E você vai precisar acompanhar isso. E um outro erro muito grave que a gente vê no Pilates, tá? Que daí não tem a ver com o Pilates, obviamente, tem a ver com os profissionais que ali estão, que é você sabendo da gravidade da curva, acima de 20, 25 graus, durante a fase de crescimento, você, além do exercício específico, você precisa de colete ortopédico, tá? Então, fala assim, mas eu fiz tudo certinho, o raciocínio, e meu paciente piorou. Por quê? Porque não estava com o que a ciência mais recomenda, que é o colete nessa fase. É verdade mesmo. Não, isso acontece muito. Às vezes o raciocínio do paciente era ótimo, do profissional era ótimo, mas estava faltando colete, ou o colete era inadequado, tá? E aí a gente perde com isso. Beleza? Se tem alguma dúvida sobre colete, assiste a outra aula que a gente deu, o outro podcast só sobre colete. Tá? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, tem uma pergunta, deixa aqui nos nossos comentários, a gente sempre responde, ou manda lá no Instagram pra gente. Isso. Então dos recados ficou isso. Curte, comenta e compartilha, senão dá azar. Para que a gente possa levar sempre informação de qualidade para você. Manda esse vídeo para quem você conhece, quem fez curso com você de Pilates, seus amigos do Pilates, que isso vai ajudar muito você a ter um raciocínio clínico, tá? Nós estamos do lado do profissional e do lado dos pais do paciente. Eu quero que todo mundo melhore. A nossa missão é levar informação de qualidade e que a gente cresça, que a gente consiga lutar contra a escoliose. Essa é a nossa missão. É isso mesmo. Tá bom? Obrigado. Até o próximo podcast Fora da Curva. A gente vê você na próxima. Toda quinta-feira, que horas? 19h15. 19h15, é só você assistir e acompanhar a gente aqui. Um abraço, até a próxima.